Senhora Presidente, caros senhoras e senhores deputados, ao fim de 3 anos, os novos tempos apresentam-nos um mandato que dizem tão fantástico e tão maravilhoso que fala por si. E se acreditássemos na realidade alternativa que o Executivo coloca muitas vezes nas redes sociais e na comunicação social, o mandato seria de facto notável. Só há um problema. Como qualquer influencer, aquilo que o Executivo, e em particular o seu Presidente Carlos Moedas, propagandeia, é uma realidade dourada que só existe no caleidoscópio colorido das redes sociais. O que é que acontece quando chegamos à Terra? Existe um choque de realidades. Entre a narrativa e a realidade existe uma diferença abismal. Mas Lisboa e os lisboetas merecem melhor do que isto. Ouvimos que Lisboa era a cidade dos unicórnios e da inovação. No Web Summit, o Presidente afirmou que Lisboa se tornou a cidade onde todas as empresas querem estar. Mas sabemos que isto apenas existe na realidade dos novos tempos. Para a realidade dos lisboetas, Lisboa é hoje uma cidade mais cara, mais suja e mais congestionada. Assistimos a um Executivo que poderá ter feito tudo, menos aquilo que é fundamental para uma Câmara Municipal. Falo, claro, da habitação, da higiene urbana e da mobilidade. Comecemos pela habitação. A política de habitação dos novos tempos, podemos afirmar, não falhou, porque não falha aquilo que é inexistente. No exercício do mandato, tivemos um Executivo preocupado em fazer oposição à oposição, em vez de fixar metas e desenhar políticas públicas de habitação. No mandato passado, foram entregues aos lisboetas quase 2.500 chaves. Em quase 3 anos de mandato, os novos tempos entregaram 1.716 chaves, das quais 1.050 foram feitas em obra do Partido Socialista. Aqui está a prioridade da habitação dos novos tempos. Inaugurar a obra do Executivo anterior em grandes números mediáticos, mas entregando muito menos do que o anterior Executivo em exercício. Não conseguiu apresentar novos programas para a habitação, apesar dos milhões de PRR e dos maiores orçamentos de sempre da história da Câmara Municipal. Não consegue nem fixar nem atrair residentes para Lisboa, o que mostra a falta de execução e falta de visão deste Executivo. Para os jovens, a situação é ainda mais dramática. Carlos Moedas, e todos assistimos a isso no início do mandato, inaugurou uma residência universitária com preços dos quartos entre os 650 e 1.100 euros. E a única residência universitária pública que conseguiu inaugurar foi, de facto, a Manuel da Maia, ora outra obra do Partido Socialista. É caso para dizer que os novos tempos não conseguiram entregar uma única nova cama, que não tenha sido obra do mandato anterior. Nenhuma única nova cama foi entregue por este novo Executivo. Este é o legado dos novos tempos em termos de alojamento estudantil. Para as jovens famílias, a incapacidade de construir habitação seguiu a receita do atual governo. Isentar jovens das taxas, e o resultado foi aquilo que já assistimos. O aumento da procura sem aumento da oferta fez com que os preços subissem. E o problema, senhores deputados, não são as taxas, são os preços incomportáveis da cidade sem existir uma oferta pública alternativa. O problema, senhores deputados, é em média 75% dos jovens em Portugal receberem 926 euros por mês e o preço do metro quadrado na cidade ser 4.150 euros, o que faz com que um T1 em Lisboa, com os meros 60 metros quadrados, possa custar 250 mil euros. No alojamento local, vimos também o caminho da contradição. Primeiro, opuseram-se à regulamentação, apesar de termos freguesias nesta cidade com mais de 50% de alojamento local. Vimos o Sr. Presidente de Câmara, inclusive, a ir a uma manifestação a favor do alojamento local. Depois, finalmente, e depois daquele número no El País, finalmente veio a suspensão. Agora opõem-se à caducidade das licenças. Senhores deputados, hoje é terça-feira, pode ser que este Executivo mude de posição até à próxima sexta-feira. Durante este mandato, vimos mais e mais lisboetas a serem empurrados. Vamos fazer silêncio na sala, por favor. Peço desculpa, deputado Duarte claro. Marçal. Obrigado. Pode continuar. Durante este mandato, vimos mais e mais lisboetas a serem empurrados para fora da cidade. As comunidades de Lisboa a serem destruídas pelo preço da habitação e sem políticas efetivas. Temos o Presidente Carlos Moedas que nos diz que Lisboa está muito à frente do seu tempo. Não, não está. Não há Lisboa sem lisboetas e não há cidade sem comunidade. Na higiene urbana, ouvimos, durante estes anos, aquilo que foi uma autêntica epopeia de desculpas. Primeiro a culpa era dos sindicatos, depois a culpa era do turismo, mais tarde passou a ser dos próprios utilizadores que não colocavam os lixos nos contentores e até assistimos ao número da relativização em que havia cidades europeias com mais lixo. Senhores deputados,
existe uma realidade inegável. A cidade hoje está mais suja. Vemos lixo acumulado nos contentores, vemos ratos nas principais avenidas da cidade e este executivo culpa tudo e todos, menos a si próprio, que é quem tem a competência e a capacidade para resolver o problema. Mas esta incapacidade deste executivo nunca foi de facto falta de dinheiro. Em 2022 foram 20 milhões para a higiene urbana. Em 2023 foram 30. E em 2024 foram 68 milhões para a higiene urbana. E o que é que nós vimos? Quanto mais a receita aumentava, pior o serviço se tornava. Portanto, hoje temos uma cidade muito mais suja, apesar de gastarmos mais do que sempre em higiene urbana. Uma das funções, senhores deputados, mais básica e fundamentais e a creche mais antiga de uma cidade, sabem que desde que há cidade há lixo e há alguém que cuida do lixo, é a limpeza das cidades. Mas em 2024, com o maior orçamento, temos de facto uma cidade mais suja. Lisboa e os lisboetas merecem de facto melhor. Por fim, senhores deputados, a mobilidade. Hoje, Lisboa tem mais trânsito do que no início do mandato. Em média, cada condutor passa cerca de 45 horas em trânsito na cidade. Mas nós não temos nem políticas, nem uma visão estratégica para a mobilidade que promova uma alternativa viável ao automóvel. Vemos uma Carris cada vez pior, com tempos de espera infindáveis. Vemos uma cidade que assistiu à redução dos corredores bus e vemos autocarros que circulam mais devagar do que nos últimos 20 anos nas vias da cidade. Vemos ainda o caos dos tuk-tuks na cidade. Na mobilidade leve, além da retórica que já foi aqui muitas vezes apresentada, conseguiram adicionar durante 3 anos à rede existente de 155 km uns meros 18 km. Isto, fazendo as contas, dá 6 km de ciclovia por ano. Eis o legado dos novos tempos em termos de mobilidade leve. Mas não fica por aqui na mobilidade leve. Porque apesar daquela medida de integração da gira no passe navegante, uma medida que o Partido Socialista saúda, naturalmente, não conseguiu ter uma aplicação de gira funcional. Chegámos mesmo à vergonha, senhores deputados, e embaraço de ter um cidadão que criou uma aplicação alternativa à gira. Chama-se M-Gira, significa melhor gira. E este cidadão, frustrado como os utilizadores sobre o funcionamento da gira, decidiu criar a sua própria gira. De facto, Lisboa tornou-se a cidade da inovação. Não foi pelo investimento, senhores deputados, foi sobretudo pela necessidade. Damos também os parabéns a este executivo que conseguiu inspirar o empreendedorismo. E uma vez que a aplicação é aberta e gratuita, também inspirou a solidariedade e sentido de comunidade. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado.